como foi estudado aqui no decorrer da semana, é necessário a interlocução para as pessoas que não têm a Cristo como Salvador pessoal ouvirem do verdadeiro Evangelho. Porque, como se diz a Escritura, como ouvirão se não há quem pregue. Então, a nós que somos crentes verdadeiramente salvos, biblicamente instruídos na verdadeira palavra de Deus, aqui nesta igreja, pastoreada pelo nosso querido e amado pastor Anísio, devemos sim nos comportar como o Estatuto nos ordena, como o modelo desde quando Cristo assoprou e os mesmos escreveram, e como foi estudado realmente aqui, a palavra de Deus não muda, ela permanece do jeito que foi desde o início. Este livro que hoje estudamos aqui na Igreja Batista Bíblica de Soledade, este livro está escrito no céu. Então que possamos ter esse entendimento de que é necessária a pregação do Santíssimo Evangelho de Cristo Jesus. Aprendemos sim que nessas conferências devemos sim estar sem objeção nenhuma, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, fazendo o que a Bíblia ordena. Batemos a poeira dos nossos pés e saímos, mas foi plantada a semente. Então deixemos o Espírito Santo trabalhar. Eu tenho um caso bem específico, dois casos aliás, de evangelismo que eu, no meu modo carnal de ver, eu nunca veria dois cidadãos na igreja de Cristo Jesus. Um se encontra na minha família, que é o meu pai, que por diversas as vezes pregamos o evangelho, mas ele queria atentar às obras, queria atentar ao poder da oração, queria atentar a práticas do homem, mas não queria se atentar à prática de Deus. E outro é o nosso querido e amado pastor Walter. Certa vez estávamos pregando na casa dele e eu, pastor Anísio, fiquemos mesmo com raiva do cidadão. Isso aí a gente não prega mais não, pastor, isso aí não tem condição não. E graças a Deus o Espírito Santo assim o buscou e trouxe. Então que possamos estar pregando veementemente aos que não têm a Cristo, principalmente aqueles que não nos aceitam, mas que devemos pelo menos lançar a palavra, lançar a semente. E oramos a Deus para que esta obra seja feita e aqueles possam vir e aceitar a Cristo em tempo oportuno. Amém? Vamos, irmãos, novamente a tornar a ficar de pé, para juntos entoarmos mais um hino de louvor a Deus. O hino 304 do nosso cantor cristão, um vaso de bênção. Louvemos a Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida
faço que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Convido o pastor Anísio. Bom dia. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a santa palavra do nosso Deus. Amém? Muito grato a Deus por nossa semana de conferência. Nós fizemos um trabalho voltado para esta conferência e havia uma expectativa de que seria muito boa, seria um tempo muito bom. E graças a Deus foi um tempo sobre modo oportuno. Para mim, os objetivos foram amplamente alcançados, o nome de Deus foi glorificado e nós fomos edificados. Eu particularmente fui edificado pelas mensagens e creio que os irmãos também. Além disso, a parte presencial foi de muita comunhão desde a terça-feira até o dia de ontem, né? Graças a Deus foi esplêndido, espetacular, graças a Deus. E peço que estejamos orando uns pelos outros para que o que foi ensinado possa ser aplicado às nossas vidas. E se alguém perdeu alguma parte, nós já temos as conferências estão tanto na nossa página do Facebook como na página da igreja no YouTube. Temos lá e nos alimentar. Eu creio que a conferência chegou a todos os estados do Brasil e pelo menos a 3 países diferentes. Pelo menos nós somos notificados disso, para a honra e glória do nosso Deus. E a nossa edificação pessoal, que é muito importante para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como destacar qual dia foi melhor, porque todos foram excelentes, certo? Todos foram excelentes. E vamos orar para que possamos realizar outro tipo de trabalho assim, para a nossa edificação e para estarmos expondo, dando expansão ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para que estejamos sendo bons representantes do Reino, como foi ensinado ontem pelo pastor Eduardo Cadete, né? Para que essa igreja possa estar fazendo o trabalho dela para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Há dias atrás nós oramos por uma jovem que tem a mesma doença do filho do pastor Walter, de Valtinho. Eu não sei se vocês lembram disso aqui. E inclusive que ela morreu. Lembram? Foi um caso fantástico. Quando ela chegou em casa, recebeu alta e chegou em casa. Depois eu vou compartilhar o vídeo da chegada dela em casa com vocês, porque ela foi dada como morta e na hora que tiraram os aparelhos, que em tese estava fazendo com que ela ficasse viva, ela simplesmente voltou, certo? O Walter vai ligar hoje para a mãe dela para conversar e com certeza vai falar de Cristo. Quem sabe Deus use a palavra dele para falar ao coração dessa mãe. É uma história assim, para lá, de emocionante, né? Você ter um filho numa qualidade de doente, como são esses meninos, e você receber a notícia que morreu, e quando você está se preparando para receber o corpo, recebe a notícia que
graças a Deus, vamos continuar orando, principalmente para que haja salvação de almas naquela família, amém? Eu fiquei muito emocionado pelo fato de ser um quadro muito próximo da gente, né, da família, né? E de vocês também, porque todos têm um carinho muito grande por Walter Filho, né? Certo? Então, graças a Deus. Peço também que orem por minha mãe. Ela sofreu uma sequência, 2 quedazinhas. Uma, digamos assim, um acidente praticamente inevitável, mas uma outra mais por teimosia, sabe? E aí estejamos orando para que Deus esteja abençoando a vida dela, para que ela possa se recuperar bem. Mas graças a Deus está bem, assim, não tem nenhum problema muito grave, mas que Deus esteja cuidando da saúde da nossa querida mãe, nossa irmã Geni, amém? Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto do domingo passado. O assunto do domingo passado foi sobre evangelismo. Nós mostramos alguns textos sobre evangelismo, mostramos alguns textos de como evangelizar, e hoje nós vamos ver um passo a passo, certo? Passo a passo. Eu achei muito interessante a mensagem do pastor Robert Tully, quando ele falou em levar as pessoas a tomar uma decisão. Evangelismo é levar as pessoas a tomar a decisão, se ela é por Cristo ou se ela é contra Cristo. E você pode encontrar esse preceito bem interessante no capítulo 1 do Evangelho de João, onde veio para o que era seu e seus não houve uma rejeição. Houve uma rejeição. E aí, na sequência diz: todos quanto o receberam. Houve um receber. Então, aí nós podemos definir a ótica, o norte, como o Beck gosta de usar, a ética do evangelismo. Levar pessoas a tomar uma decisão. Certo? Então, quando nós vamos evangelizar, nós devemos ter esse cuidado de sabermos, estamos levando pessoas a tomarem decisão. O nosso saudoso pastor Antoniel, ele começava a dizer: toda vez que eu prego, pessoas tomam decisões. Aí alguém pergunta: mas por quê? A pessoa decide que vai para o céu, ou decide que continua indo para o inferno. Então, mostramos com esse princípio que evangelismo não é neutro. Não é você, por exemplo, vamos analisar assim, uma coisa banal. Pegar um exemplo: você pega o saco de lixo e você coloca lá fora, você coloca para a coleta, você solta lá. E evangelizar não é soltar, porque evangelizar não é lixo. Evangelizar é levar um tesouro, mesmo que em vaso de barro, certo? Precioso. O evangelho é precioso. Nós somos o barro. Então, essa mentalidade ela tem de estar bem na nossa mente, para a gente não fazer aquele tipo de trabalho, digamos assim, por desencargo de consciência. Eu peguei 10 folhetos e eu vou jogar 10 folhetos na mão de 10 pessoas qualquer, sem um comprometimento de querer levar aquelas pessoas a tomar uma decisão. Eu não vou entregar o folheto. Não, pode entregar. Mas nós devemos ter um comprometimento maior com o Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã, vamos chamar de método, uma metodologia, um passo a passo. Lembrando que ele não é estático. O que nós vamos ensinar aqui, ele não tem, digamos assim, não é uma equação matemática, não é uma equação física,
que será adaptado a cada um dos irmãos. Como nós vimos durante a maneira bem clara, que a responsabilidade dos salvos é produzir cidadãos para o reino. Dos cidadãos do reino é que vêm aqueles a serem membros da igreja. Então vamos levar alguns textos e vamos olhar. Por exemplo, a coisa mais difícil no evangelismo é, como em todas as coisas, é a abordagem. É o princípio da conversa. Como você vai iniciar uma conversa? Certo? Como é que você vai começar a pregar? Vamos ler um texto. 1 João capítulo 1, versículo 10. E obviamente você vai começar a conversa com esse texto. Mas esse texto é muito importante para que haja uma reflexão daquele que vai escutá-lo, certo? Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus aplique em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida a sua palavra. Mas vamos lá. Uma coisa que nós normalmente fazemos: se você morrer agora, se você morrer hoje, tem certeza absoluta de que para o céu, para o gozo eterno no céu, e não para o terrível sofrimento no inferno? É uma pergunta que nós já fazemos, certo? Qual o destino eterno da tua alma? Está indo a tua alma? Essa é uma pergunta muito importante que nós temos de fazer. Porque o texto de João, capítulo 1, versículo 10. O texto de João 1,10 mostra que somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. É sempre importante mostrar o pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por meio de um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, e consequentemente a condenação a todos os homens. Uma vez você fez a pergunta, você apresentou o evangelho, você disse: não tenho certeza. Agora alguns dizem: sim, eu tenho. Você já viu pessoas dizendo que tem certeza que vai para o céu? Aí você pergunta: por quê? Por que tu tens certeza que vai para o céu? Lembra que você está evangelizando. Por que tu tens certeza que vai para o céu? 99% cai nessa segunda pergunta. Porque não, porque eu estou na igreja, porque eu sou um bom filho. Meus amigos, se você, antes de ser salvo, se alguém me perguntasse se eu ia para o céu ou não, eu podia estar bêbado, como eu ficava algumas vezes. Eu ia dizer que sim, porque eu era um bom filho. Eu era tão prepotente em relação a isso, que eu achava que estava no caminho correto, mesmo tendo
uma vida mundana, mas eu achava que era um bom filho. Por ser um bom filho, Deus ia pesar minhas obras, e no final das contas ele ia ver que as minhas melhores obras eram mais pesadas do que as minhas piores obras. Mas por quê? Se Jesus perguntar, por que é que tu deves ir para o céu? Qual era a tua justificativa? A nós que somos salvos temos a justificativa que nos justifica. O sangue de Cristo que justifica o ímpio. Certo? Fazer esse passo a passo. E a pessoa diz não, né? Você começa mostrando o pecado. Uma outra pergunta importante nesse campo daqueles que dizem sim. Mas se tu abandonares a igreja, se tu deixar tua religião, não. Então são tipos de pessoas que nós vamos encontrar, pessoas que dizem ter salvação, mas que quando a pergunta é a fundo, essas pessoas vão ficar no não. Eu perdi. Nós conversamos, disse que tinha 5 vezes no ano, se não estou enganado. Certo? Quando eu era novo convertido, um camarada pediu oração, um visitante, visitando a igreja na quarta-feira, pediu oração, disse: irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque esse ano eu já perdi a minha salvação 17 vezes, eu não quero continuar perdendo. Ou seja, a mentalidade religiosa daqueles que se dizem e não é que o crente pode perder a salvação. Essa é uma doutrina maldita, porque as pessoas pensam serem crentes, ou seja, elas estão dentro daquela esfera das seitas que o pastor Túlio falou, que é muito mais difícil você evangelizar alguém que está dentro de uma seita do que alguém que está aí, certo? Por quê? Cristo explica isso. Os fariseus percorriam o mundo todo para fazer um prosélito. O prosélito era 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus. Então é um tipo evangelho. Eu já sou crente, alvo de evangelismo. Essas pessoas que estão numa religião chamada de evangélica, de protestante, de igreja de crente, que não tem certeza de salvação, eles são alvo do evangelho. Nós precisamos pregar para essas pessoas. Elas são responsabilidade da igreja de Cristo falar do verdadeiro evangelho para as mesmas. A mulher está lá indo com a Bíblia embaixo do braço, mas está negando a Bíblia. Normalmente essas pessoas, o princípio de não pecar, daí o texto é chave. Se dissermos que não pecamos, porque você vai para o céu? Não, porque eu não peco. De pecados que levam para o inferno e de pecados que no máximo o camarada vai levar um cascudo. Isso é completamente antibíblico. O homem
precisa entender que é um miserável pecador. Aqui no Brasil, culturalmente falando, se o cara não toma cachaça, não vai para a festa, não faz isso, aquilo outro, aí ele está no... Pode ser enganador, fazer mais... isso aqui está bem na fita da religião. Vai para a igreja no final de semana, anda com a Bíblia embaixo do braço, faz uma contribuição financeira, aí se dá uma acomodada, e aí ele para o inferno. Então esse texto de João 10 é um texto de João 1 para fazermos esse tipo de apresentação. A apresentação do Evangelho para alguém que diz que é salvo, mas que na realidade não é, certo? Depois eu vou mandar para os irmãos, eu vou mandar modelo 1 para aquelas que dizem que são salvas, mas na realidade não o são, certo? Bom, vamos para o modelo 2. Aqui eu vou dar um exemplo de um camarada que era de uma família de pastores. Como foi que ele foi salvo? Eu fui salvo assim. Por exemplo, isso aí você vai aplicar o seu exemplo, vou aplicar o meu. Eu era batista, filho de 3 gerações de pastores, era muito esforçado, mas não tinha certeza que iria para o céu a qualquer dia em que eu morresse. Existe essa situação de pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm certeza de salvação. Estou na igreja, mas tem um texto que esse ano mexeu muito comigo, naqueles estudos sobre como educar, Provérbios, que diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Eu nasci na igreja. Nascer na igreja não implica dizer que você é uma pessoa salva. Ser filho de crente, de pastor, seja de quem for, não dá a você o status quo de salvo. Você não é salvo, porque você nasceu numa família de salvos. Então o camarada aqui, ele era filho de 3 gerações de pastores, mas não tinha certeza de salvação. Não tinha certeza de salvação. Então um amigo do trabalho do camarada mostrou que ele era um pecador e que estava perdido. Porque se tu não sabe para onde vais, tá o quê? Perdido. E então foi mostrado alguns textos. É importante que a gente veja esses textos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitas vezes, irmãos, um sinal de uma pessoa muito esforçada, alguém que está dentro de uma igreja e é muito esforçado, não é por gratidão, é por conquista. Ele não é esforçado porque está se esforçando, porque é grato ao que Deus fez por ele, não. Ele está se esforçando para ver se chega lá. Um exemplo, um visitante lá na igreja de Campina Grande pediu oração assim: que os irmãos orassem por ele, que fazia 39 anos que ele estava lutando para ver se chega lá.
certo? Ou seja, alguém esforçado, alguém trabalhador, mas alguém perdido, porque está trabalhando da maneira errada. Ele está buscando a salvação por obras, e a palavra de Deus diz que ninguém não vem das obras para que ninguém se glorie. Outro texto importante Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crer não é condenado. Você veja que a condução é levar a pessoa a tomar uma decisão. Crer, livre da condenação. Não crer, permanecer condenado. Então nós devemos sentar com as pessoas com a Bíblia aberta, mostrar os textos. Olha aqui, olha aqui, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa crer para ser salvo. Ou você precisa decidir que vai continuar perdido. Por exemplo, a ideia de levar a pessoa ao conceito de receber. Quando alguém está se afogando e alguém joga uma boia, o que é que ele faz? Ele recebe. Ele recebe. Então, mostrar todo o ensino bíblico em relação à condenação, com vários textos. Nós citamos aqui 2 textos, mas existem simplesmente muitos e muitos outros textos, certo? E então esse camarada aqui chegou ao arrependimento, creu em Jesus Cristo e se tornou um filho de Deus. Cada um de nós tivemos uma forma, e cada um foi diferente, certo? Mas eu estou falando da questão do testemunhar. Eu estou pegando um testemunho de alguém, o meu testemunho, os irmãos já conhecem, o testemunho pessoal de cada um de vocês já conhecem, né? E é assim que nós devemos tratar e trabalhar para a honra e glória de Deus. Então, se nós tratamos nesse primeiro momento com aquelas pessoas que estão dentro do sistema religioso, que acham que creem, mas que ainda não têm certeza de salvação. A pergunta acima: para onde você vai? João capítulo 5, versículo 1 João capítulo 5, versículo 10 a 13. É muito importante a epístola de João nesse contexto de evangelismo, exatamente por quê? Porque ela tem um propósito de Deus na salvação de almas. Versículo 10 a 13: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Bom, aí nós temos algo bem importante. Se você não tem certeza da vida eterna,
Se você não tem esse saber, é porque você está perdido. Então o texto tem dois aspectos. Um aspecto, a pessoa tem certeza por causa do texto, e o texto dá certeza que é necessário crer. Estou escrevendo para que você saiba que tem a vida eterna. E para que criar no nome do Filho de Deus. Então, se você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, o resultado é tem a vida eterna. Há uma coisa bem natural nisso que nós devemos valorizar. Tem a vida eterna. Então, quando nós usamos esse texto para fins evangelísticos, nós estamos mostrando tem um Salvador e que o fato do conhecimento, do receber esse Salvador dá à pessoa a certeza da vida eterna. Então, se você tem Cristo, mas eu sou da igreja, gente, isso não é. Ninguém é salvo por ser da igreja. Fazer parte da igreja de Cristo, batista, local, visível, é consequência de primeiramente ter crido em Jesus como seu Salvador pessoal. E não fazer parte, ser salvo e não fazer parte da igreja de Cristo significa uma vergonha. Significa uma vergonha, uma rejeição da doutrina, certo? Uma rejeição da doutrina. Então nós precisamos ver dois aspectos aqui interessantes. Quando alguém não crê, está descrendo de quem? Da sua pessoa? Está chamando quem de mentiroso? Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Então, quem não tem certeza de salvação está chamando Deus de mentiroso. Esse sistemão religioso que lá no quinto ponto, ambos, sejam os arminianos, sejam os calvinistas, coloca na perseverança o meio de salvação, estão os dois chamando Jesus de mentiroso, chamando Deus de mentiroso. Quem prega que o crente pode perder a salvação é uma pessoa que está chamando Deus de mentiroso. Diz que numa igreja de nome Batista Bíblica, o camarada batizou 5 pessoas. Os camaradas da água foram trocar de roupa, tal, voltaram para cá. Ele chamou os 5, apresentou a igreja, graças a Deus, novos 5 membros, e depois olhou assim: olhe, cuidado para vocês não perderem a salvação. Só, vocês foram batizados, a cerimônia foi bonita, agora eu e vocês, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então, é uma pergunta muito importante, que deveria ser feita por qualquer pessoa que frequenta uma igreja. Chega no pastor e diz: pastor, o senhor tem certeza de salvação? Ah, lógico que ele vai dizer que sim, né? Mas pastor, se o senhor for com raiva porque eu fiz essa pergunta e me matar e depois se matar, o senhor continua salvo? Eu acho que vai ficar... Porque você não pode, irmão, você não pode conduzir a sua família para dentro de uma instituição religiosa que tem como regra, via básica, negar o Salvador, chama Deus de mentiroso. Nós devemos ter esse cuidado, dessa responsabilidade. Então, quando alguém rejeita o testemunho, está chamando Deus de mentiroso. Então, é necessário saber que tem a vida eterna.
que aqui nós vamos ter dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. E basicamente no mundo só tem dois tipos de pessoas: os que creem em Jesus e os que estão fora da fé em Jesus. Mas dois tipos de pessoas. As pessoas tipo A, as que tomam Deus por mentiroso. As pessoas que chamam Deus de mentiroso. As pessoas que não creem em Cristo como Salvador pessoal. Certo? É de suma importância entendermos isso. As pessoas que tornam Deus mentiroso, que chamam Deus de mentiroso. As pessoas que chamam Deus de mentiroso, elas são párias de Satanás, elas são párias do anticristo, porque ao chamar Deus de mentiroso, elas estão rejeitando o testemunho que Deus de seu Filho deu. E o que é isso? Quando isso acontece? Igualam-se ao anticristo, igualam-se a Satanás, certo? E o outro tipo de pessoa? Os que creem no que a Bíblia diz, que têm certeza que irão imediatamente para o céu, não importa a situação que estejam no instante em que morrerem, verdadeiramente são salvos porque creem em Jesus como Salvador pessoal. Então, aqui, nesse tempo de evangelismo, você vai conduzindo o evangelismo, você tem de desfocar a religião, a igreja como um instrumento de salvação. As pessoas têm de perceberem que somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo, certo? As pessoas precisam entender que a salvação é por meio das pessoas, da pessoa de Jesus Cristo. As pessoas que creem biblicamente em toda a Bíblia, é importante destacarmos, as pessoas que creem biblicamente em toda a Bíblia. Quando se diz pessoas que creem biblicamente em toda a Bíblia, é pessoas que creem de Gênesis a Apocalipse, de forma literal. O que eu quero dizer com isso, de forma literal? Eu quero dizer que Deus criou Adão e que Deus criou Eva e que Adão e Eva eram seres humanos como nós, certo? Dotado de três características que nos fazem humanos: espírito, alma e corpo. E que de Adão para cá não houve uma evolução no que diz respeito ao conceito biológico. Que o homem que Deus criou continua sendo homem, que a mulher que Deus criou continua sendo mulher, com características distintas, seja nos aspectos físicos, seja nos aspectos biológicos, sejam nos aspectos emocionais. Muitos não querem crer nisso, ou deixam alguma variante que gera um elo para aqueles que não têm elo perdido e impõem uma falsa fé, principalmente no sentido educacional, no contexto da educação. Bom, mas vamos em frente. Quando se fala de crença literal, que houve um dilúvio,
E que, por exemplo, o solo da Paraíba é chamado solo novo. E eu perguntei a um doutor em geografia por que isso. Ele disse: não, porque os sedimentos foram levados para dentro do mar. Bom, mas aí a explicação que quer dar é outra, mas a explicação é clara. Que creem num dilúvio universal. Por isso há cristais em montes extremamente altos, por isso a maior reserva fóssil do mundo era uma elevação aqui no Nordeste brasileiro, que talvez seja de desconhecimento da grande maioria dos chamados biólogos. Aqui na Serra do Araripe, onde você tem no município de Missão Velha, uma chamada floresta petrificada. E se você procurar aqui na nossa região mesmo, você tem madeira petrificada. Bom, eu estou dando evidências, mas não é o assunto, né? Eu já estou fugindo um pouco do assunto. Mas quando nós falamos que crê em toda a Bíblia, é que crê nessas verdades, certo? Não colocando o inverso. Deus criou o homem comendo vegetais, não foi? E o homem passa a ser caçador depois do dilúvio. Aí, se você vem me contar a história de feijão domesticado, é porque você não crê nas escrituras sagradas. Se você vem me querer ensinar que o homem domesticou os animais antes do dilúvio, aí eu estou dando pontos para você entender quando alguém não é literalista, porque até o dilúvio os animais não tinham medo dos homens, porque os homens não caçavam animais. O toque da queda atinge os animais para que eles entendessem. Deus dá coloca para que eles pudessem ser preservados. Usei a palavra entender, mas não é entender, Deus colocou nos próprios animais essa aversão, porque os homens passariam a fazer mal ao meio. Aí, se você vem, depois do dilúvio foi que houve uma necessidade, certo? Aí você vai olhar o sistema, isso tudo em ordens inversas, certo? Só mais um ponto para a gente não se estender demais na ideia no conceito de Bíblia literal. O povo passou dentro do mar, Deus abriu o mar, certo? O povo saiu de Israel. Isso é quando você está declarando que você crê na literalidade das Escrituras. É que você vai, mas Davi matou um gigante, e por aí vai, certo? Então, crê em toda a Bíblia, verso a verso, contexto de dispensação, definitivamente tem a vida eterna, certo?
e que todas as pessoas foram salvas, desde o primeiro homem até o último que for salvo por meio de Jesus. Isso foi bem claro ontem na exposição. Não existe um tipo de salvação lá. Por exemplo, só teve uma dispensação que não houve salvação. Nós falamos isso aqui recentemente. Foi naquela dispensação que só houve perdição, a inocência. Mas consciência, governo, promessa, lei, graça, milênio. Todas as pessoas salvas, em cada uma destas dispensações, elas serão salvas pela fé em Jesus Cristo, amém? Todas as pessoas salvas, em todos os tempos, elas só são salvas por meio de Jesus Cristo. Talvez uma das mais brilhantes apresentações de Cristo que tenhamos na Bíblia seja Isaías, capítulo 3. Então não existe ninguém, não é assim que Moisés deu a lei, Moisés não foi salvo por causa da lei, Moisés foi salvo por causa da promessa, por causa de Jesus. Os profetas não foram salvos por causa da lei, foi salvo por causa da lei, foi salvo por causa de Jesus. Então o Salvador é Jesus, ontem, hoje e eternamente, certo? Sempre a salvação foi por meio de Cristo. Quem não crê na total imperdibilidade da salvação de todos os salvos, não está salvo. Lembra que nós pregamos outro dia aqui sobre a salvação eterna incapaz de ser perdida? A verdadeira salvação, ela é eterna e ela é incapaz de ser perdida. Não tem como uma pessoa salva venha a deixar de ser salvo. Deixa eu dar um exemplo. Hoje pela manhã eu saí do quintal e dei comida ração para as galinhas e fui olhar umas coisas e encontrei lá 6 aparentes ovos. E então eu fui verificar se aquilo ainda era ovo. E então eu fiz lá, peguei esse celular e utilizei como um instrumento para fazer uma ultrassonografia, né? E o que eu constatei? Que aqueles ovos já não eram mais ovos, eles já eram pintos. Aí eu pergunto a vocês, aí você vai dizer, mas o pinto passa a ser pinto depois que sai da casca? Não, ele lá dentro do ovo ele é um pinto, porque nós somos totalmente contra o aborto. Porque na hora em que há a fecundação, nós temos um ser humano, certo? Então, aí eu pergunto, tem alguma forma de fazer com que aqueles pintos que estão dentro do ovo ainda, ele deixe de ser pinto e volte a ser um ovo? É impossível. Se você pegar aquela lista, em vez de estar as características de um ovo, você não vai ver ali as características de pena, essa coisa toda ainda, mas você vai ver que não é mais um ovo. E é impossível esse reverso. Então, quando alguém é nascido de novo, ele é uma pessoa salva, eternamente salva, e esse processo é incapaz de ser revertido.
esse processo é incapaz de ser revertido. Então você ou é salvo ou é perdido. Se você confia 99% em Cristo e 1% em você, você é um perdido. Se você confia 98% em Cristo, 1% em você e 1% na igreja, você é uma pessoa perdida. A fé que salva, ela é totalmente em Jesus Cristo. Aqui ele dá um exemplo. Nós temos um exemplo religioso. Todas as religiões, nazarenos, pentecostais, metodistas, presbiterianos, calvinistas, arminianos, eles não ensinam que o homem é 100% salvo por Jesus Cristo. Você tem que fazer alguma coisinha. O protestantismo, de forma geral, eles têm que dar uma ajudazinha. O catolicismo é uma ajuda total, por meio dos sacramentos. Os seus filhos reformados, os seus netos pentecostais renovados, eles estão aí nesse... Eu chamo Cristo mentiroso só um pouquinho, é a conversa deles. Agora, nós devemos abominá-los, as pessoas? Não. A religião romana, as suas filhas protestantes, as suas netas pentecostais, são aos olhos do Senhor abominação. Por que são aos olhos do Senhor abominação? Porque chamam na sua regra de fé e prática, que não é a Bíblia, Jesus de mentiroso. Agora, as pessoas que são vítimas desse sistema, nós devemos amá-las, nós devemos ensiná-las, nós devemos ter misericórdia, o Evangelho, para ver se alguns deles são salvos. Você vê o exemplo que nós temos lá na cidade de Esperança, o nosso querido e amado neto Sá. Ele dizia: eu pensava como crente, eu pensava que era crente, eu me vestia como crente, eu agia como crente, só que eu era perdido. Porque o falar como crente, o agir como crente, o pensar como crente eram instrumentos para levá-lo à salvação e não consequência da salvação. Então nós devemos pregar para estas pessoas para que elas possam virem a ser salvas e estarem livres da eterna condenação. Fazendo um adendo, resta uma remota possibilidade de que alguém que por algum motivo que não consigamos entender, esteja temporariamente ligado a uma dessas igrejas, mas que intimamente, contrariamente a elas, tenha bíblica. Isso é algo praticamente impossível. Neto citou dois exemplos interessantes de pessoas salvas. O irmão Dudé e o irmão Pastor Walter. Antes de crer na Bíblia, a fé do irmão Dudé era completamente contrária à Bíblia e 100% à religião pentecostal. Eu lembro que nós estávamos lá no escritório do IBEC, quando era aqui no centro, e ele chegou todo animado, falando que tinha tido um sonho, que deveria fazer parte da igreja batista. Não foi, irmão? E nós dissemos: irmão, isso seria muito bom, querido, nós queremos muito, mas essa não é a razão pela qual alguém deve vir para a igreja batista.
certo? Então, quando as pessoas estão nesse sistema, elas não têm fé 100% na Bíblia. Uma pessoa não vai ter uma fé batista fundamentalista, ou seja, crer que o crente uma vez salvo e sempre salvo, e ficar dentro de um movimento desse. Devemos ter muita atenção com isso. Porque nós temos certeza da nossa salvação? Porque é possível alguém ter certeza da salvação? Porque é possível alguém ter certeza da salvação? A Bíblia diz: para que creais nele tenhais certeza da salvação. Mas tem um texto, irmãos, que nós não podemos deixar de fazer menção a ele, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 8, no seu verso 16. Romanos 8,16, a palavra de Deus diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem isso aqui, ninguém tem certeza de salvação. Sem o testificar. Vamos lá, o Espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica com a lâmpada de Deus no homem, e nós temos um eureka. Nós temos o entendimento a partir daí. Se não, é só mais. Então, evangelizar é levar as pessoas a terem esse entendimento. E aí eu estou falando de evangelizar pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, dizendo que são crentes. Eu estou na igreja A, eu estou na igreja B, eu sou da igreja X. Isso é ilusão. No protestantismo, se ele é arminiano, ele prega que o crente perde a salvação. No calvinismo, ele diz que o crente só é salvo se perseverar até o fim, que a prova da eleição é a perseverança até o fim. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não é por sua causa. No arminiano, o homem é a causa, no calvinismo, o homem é a causa, em qualquer outro, o homem é a causa, mas no evangelho bíblico, crido e pregado pelos batistas fundamentalistas, é que o homem é uma vez salvo e eternamente salvo por causa de Jesus Cristo. Não é por causa da igreja, é por causa de Jesus, é a pessoa de Jesus. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo foi quando eu criei em Jesus e eu fui à frente da igreja, já sendo ali um salvo. Depois do culto, serviço de adoração, conversei com o pastor Toniel e ele disse: meu filho, aqui nós não cremos em sistema, aqui nós cremos na pessoa de Jesus. Aquilo foi uma chave para me ajudar a entender mais as Escrituras. Não é um sistema teológico, é uma pessoa. Não é um sistema religioso, é uma pessoa. Então, apresentar o Evangelho é apresentar a pessoa de Cristo. E como nós fomos ensinados pelo pastor Túlio, quinta-feira, é levar as pessoas a tomarem uma decisão não religiosa, mas uma decisão: se eu rejeito Jesus ou se eu recebo Jesus como meu Salvador. Não tem absolutamente nada a ver com religião. Não é se você vai receber a igreja de Cristo ou se você vai rejeitar a igreja de Cristo. Não é a igreja, é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo que morreu na cruz, que foi feito maldição na cruz para ser o seu Salvador. Então, quando você não tem certeza de salvação, você está dizendo: Deus, o Senhor é mentiroso, o Senhor prometeu algo que o Senhor não podia dar. E a palavra de Deus diz claramente que Deus não pode mentir. A esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, antes de começar a contar o tempo.
ou seja, na eternidade. Como também foi tocado rapidamente ontem pelo pastor, que o Evangelho precede a queda. Que o Evangelho foi pensado antes da queda. Deus não foi pego de surpresa. Certo? Deus não foi pego de surpresa. Então, irmãos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, sempre que formos apresentar o Evangelho, nós devemos apresentar no aspecto de que o homem que crê em Jesus tem a vida eterna. Quando você olha para Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23, você vê o quê? Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 23. Você deve mostrar todo o contexto, mas devido à questão de tempo, versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mostrar o Evangelho é levar o homem a entender que ele está perdido. A minha empáfia, a minha arrogância, a minha prepotência em achar que tinha obras capacitadoras a me capacitar a entrar no céu, é imundícia. Nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Eu estava sendo ridículo, imundo, prepotente, achando-me capaz de advogar com Deus uma vaga no céu, porque eu era um bom filho, miserável pecador, que me livrará do corpo dessa morte. Então, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. E versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou ainda, Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, todos nós somos malditos pecadores. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Somos malditos pecadores. Qual é a punição do pecado? Mostrar ao pecador que ele é pecador. Como o Espírito Santo mostrou a Anísio, a gente para o inferno. Ou você crê em Jesus, ou você... Como foi que o Espírito Santo me mostrou? Eu estava dormindo em casa, veio uma luz. Não, mostrou na Bíblia. Quisera eu ainda ter aquele Novo Testamento que Deus usou como ferramenta para minha salvação. Deus me salvou por Jesus Cristo. Deus me mostrou que eu era um maldito pecador que estava indo para o inferno. E qual é a punição? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, vocês sabem de cor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por causa da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista? Não, é por causa de Jesus, amém? É por causa de Jesus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. As pessoas precisam estar conscientes disso. As pessoas precisam ter certeza da perdição. Amados irmãos, a fé na literalidade das Escrituras me leva
a plena certeza que eu mereço literalmente a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas Deus me amou, e Deus quer que sejamos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, em lugar de em benefício de Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Mostra o Evangelho descrevendo o horror do sofrimento da cruz e a maravilha da cruz. A morte de Cristo por nós. Alguns gostam de tirar onda, mas eu só nasci há 30 anos, eu só nasci há 40 anos, eu só tenho 15 anos e Jesus morreu por mim. Sim, Jesus morreu por todos os pecadores. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. A única coisa que a pessoa precisa fazer para ser salvo é crer em Jesus como seu salvador pessoal. A Bíblia diz: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não existe boa pessoa. Não existe pessoas perfeitas. Não existe membros da igreja. Não existe ser batizado para ser salvo. Não é porque é bom, não é porque é membro da igreja, não é porque foi batizado. A única maneira de salvação é Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado. É ele, é a pessoa dele. É Jesus quem salva. É somente Cristo quem salva. João capítulo 9, versículo 35 e 38. E Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondendo disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus respondeu: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. O salário do pecado é a morte, mas aquela pessoa que disse: creio, Senhor, essa pessoa não receberá o salário, mas sim o dom gratuito. Tu que crê em Jesus recebeu o dom gratuito de Deus, a vida eterna que nunca acaba. Vida eterna que nunca acaba. Cada pessoa, membro da igreja, deve ser um ganhador de alma, e cada ganhador de alma deve dizer e fazer diretamente aquelas pessoas que não creem em Jesus, que todo ser humano é pecador, que crê em Cristo, como diz a palavra de Deus, que, como ele pediu a Jesus e foi salvo, todo e qualquer pecador pede a Jesus, crendo, obtém vida eterna. Que é necessário crer em Jesus como Salvador pessoal.
encorajar a pessoa a tomar uma decisão por Jesus. Pois quem não decide por Jesus, já decidiu ao contrário. E a decisão ao contrário, de rejeitar a Cristo, faz com que o homem continue indo para o inferno. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Jesus veio para Israel. Israel prepotentemente não o recebeu, porque Israel não queria o reino eterno, queria um reino físico. Veio para o que era seu e seus não receberam, versículo 11 do capítulo 1 de João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Passaram a pertencer à família de Deus e ter cidadania no reino de Deus. Então esse é o nosso grande desafio, levar as pessoas a crerem em Jesus como Salvador pessoal e não rejeitar, porque quem não crê já rejeitou. Que Deus nos abençoe e nos encoraje a estarmos pregando o Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?